Olá, gente boa, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vindo a esse vídeo. Espero contribuir para a sua edificação espiritual, para o seu crescimento e que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Se ainda não estiver inscrito, vai lá, inscreva-se no canal, dá uma pausada aí, clica ali para se inscrever no canal aqui embaixo, acione o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos, até porque esse vídeo agora é a primeira de uma série também, e aí você vai ficar por dentro assim que os próximos vídeos foram postados. Beleza? E não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas possível. Vamos fazer com que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Assim a gente espalha a palavra do Senhor. Pronto contigo? Vamos junto? Vamos ver lá. Isso aí, gente boa. Vamos lá para mais um vídeo. O tema de hoje é distribuição dos dons do Espírito. Esse é o primeiro vídeo de uma série a respeito dos dons do Espírito. Espero que Deus te abençoe bastante. Então vamos lá para nosso estudo de hoje. Eu quero começar esse estudo vendo 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Esse é o único texto que eu vou ler na íntegra no vídeo. Os demais textos, eu vou colocar os endereços aqui, eu vou mencionar os textos, vou comentar um versículo ou outro, mas é importante que você pause o vídeo e leia os textos, porque eu não vou ler aqui no vídeo todos os textos, até porque você tem também a tua Bíblia aí, e senão o vídeo acaba ficando muito longo e a gente acaba perdendo informações. Então a vantagem do vídeo é que você pode voltar, pegar o texto, pausar, anotar, parar, ler, pode ler no decorrer do vídeo, pode assistir o vídeo inteiro e depois ler os textos. Enfim, você administra aí o teu tempo e você faz a leitura, faz a tua meditação. O importante é que a palavra de Deus fale ao seu coração. Então eu vou ler esse texto porque ele é exatamente aquilo que nós vamos trazer aqui. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 12, perdão, falei 11, mas até o 12, diz assim: Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando ainda gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Decore isso, Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para proveito comum, ou para um fim proveitoso, como diz outras versões. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Mas todos estes e o mesmo Espírito trabalham estas coisas, repartindo a cada um separadamente como ele deseja. A cada homem, Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Amém, querido? Então é nesse sentido de que Deus reparte, de que Deus escolhe homens e que Deus é que define, que a gente vai começar a nortear o nosso pensamento. Infelizmente, querido, ainda hoje, os dons são motivo de muitas dúvidas. Quantos são os dons? Qual a finalidade deles? O que realmente eles são? Para que servem? Deus dá realmente isso aos crentes? Se dá, por que Deus faz isso? Essas e outras questões têm rodeado a mente de muitos crentes a esse respeito. Há muita literatura boa a respeito e muita coisa tem se falado. Porém,
muita gente ainda fica com dúvida e ainda há muita coisa sendo dita que não está diretamente na Bíblia. Embora esse seja um tema muito complexo e muito grande, e há algumas coisas que a Bíblia não diz, o nosso objetivo é trazer o que a Bíblia diz. Então a gente tentar entender aquilo que a Bíblia diz. A gente não tem como ficar conjecturando o que ela não diz. Então eu quero trazer aqui uma tentativa, você que talvez você já tenha lido outros livros a respeito de dons, assistido vídeos, participado de palestras, de workshops informais, e de repente eu vou falar alguma coisa aqui que você já ouviu, mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa nova, vai ter muita coisa aqui que você não ouviu antes. Então eu quero, a nossa intenção aqui é trazer o entendimento a todas essas dúvidas que a gente falou, extraindo as respostas de onde? Da Bíblia. Então foram alguns anos de estudo, pedindo a orientação de Deus, para a gente preparar esse material exatamente para atingir as respostas que talvez estejam no teu coração, ok? Então eu conto com a sua ajuda para que em oração, na dependência de Deus, sempre na dependência de Deus, consigamos aprender de Deus neste e nos próximos estudos. Afinal, não será possível esgotar todos os argumentos, todas as bases num único vídeo. Então esse vídeo ficaria com mais de 3 horas de duração. Então a gente vai dividir em alguns vídeos para que você possa estar assistindo separadamente, e assim você se enriqueça com um aprendizado muito grande a respeito dos dons do Espírito. Então vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa entender: dons são presentes. Dom, quando se fala em dom, a gente está falando de presente. São presentes que Deus dá. Efésios 4, do 11 ao 13, vai dizer para que Deus dá esses dons. Deus dá esses dons para edificar a sua igreja. Então lembra que a gente leu lá em 1 Coríntios que Deus distribui, mas que o ministério é pelo mesmo Espírito, são várias operações, mas o Espírito é o mesmo. Para quê? Para que a igreja de Cristo seja edificada. Então o objetivo dos dons é edificar a igreja de Cristo. E a gente vai ver isso mais detalhado um pouco mais para frente nos próximos vídeos. Aqui hoje é importante a gente entender que dons são presentes, e esses presentes são presentes do poder de Deus. Ou seja, Deus derrama do seu poder e compartilha. Vocês prestaram atenção na expressão lá de 1 Coríntios 12, que Deus reparte. Por que ele reparte? Porque aquilo é parte da sua essência. Então ele pega a sua essência e ele reparte entre o povo de Deus, entre os seus filhos. Então quando Jesus disse lá em Atos 1,8, recebereis poder, está falando ali do dom, é o dom do Espírito. E o que isso tem a ver com o estudo dos dons? É que quando a gente fala, que Jesus está falando ali, mas recebereis poder, sereis minhas testemunhas, né, e vai pelo mundo afora anunciando e testemunhando de mim, receber o Espírito Santo é o start. Receber o Espírito Santo é o ponto de partida. Receber o Espírito Santo é o início da caminhada nos dons. Então, para caminhar, para crescer, para usufruir, para receber, para ser trabalhado nos dons, é preciso receber o dom. Na Bíblia tem uma diferenciação. Quando fala o dom do Espírito, é o Espírito Santo, é o batismo, é o selo. E quando fala os dons, é tudo aquilo que a gente vai falar nesse vídeo. O objetivo desse vídeo é falar do estudo dos dons. Mas é importante a gente entender que em Atos 1,8 Jesus está falando que haveria um derramar do Espírito Santo, que haveria o dom, que a gente receberia o dom, que a gente receberia o presente maior do Espírito Santo, e que a partir dali a gente seria testemunha, e que a partir dali a gente começaria a manifestar a glória, manifestar a graça, e esse é o objetivo exatamente dos dons. A igreja é presenteada com dons para manifestar, para expressar. Lembra que a gente leu em 1 Coríntios? Operar, para que haja ministérios, para ministrar. Quando a gente está falando de ministério, a gente está falando de serviço, a gente está falando de servir ao outro. Para que na igreja haja ministérios, haja serviço, é preciso partir de um ponto. Porque antes a gente estava no mundo
Paulo falou isso também em 1 Coríntios 12, antes a gente estava no mundo, antes a gente era seguido por ídolos do mundo, antes a gente obedecia, antes a gente era direcionado pelos ídolos do mundo. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no início do capítulo 12. Só que agora não, agora a gente é guiado por Cristo. E quando que houve esse divisor de águas entre o que era antes no mundo e o que é depois com Cristo? Quando a gente recebe o dom do Espírito Santo. Amém? Então, e recebereis poder. Os dons nos concedem, lá em João 14, de 12 a 14, Jesus fala: obras iguais às minhas vocês farão e obras ainda muito maiores. Como que a gente vai fazer essas obras maiores que é de Jesus Cristo? Com os dons. Através dos dons, através da unidade da igreja, que Jesus vai fazer a oração logo depois, em João 14, através da unidade. E o que é a unidade? Vida, unidade não é ser igual, pelo amor de Deus. Nunca associe unidade. Talvez você ouviu uma pregação, uma ministração, um estudo a respeito de unidade. Tira da sua mentalidade que unidade é ser igual. Unidade não é ser igual. Ser igual não é unidade. Você não precisa de unidade quando você tem réplicas. Você precisa de unidade o quê? Quando são diferentes, mas têm um propósito. Então, unidade significa pessoas diferentes, dons diferentes, princípios diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Eles se juntam para trabalhar no mesmo objetivo. Isso é unidade. Unidade é ser diferente e trabalhar para o mesmo objetivo. Isso é unidade, pelo amor de Deus. Tem muita gente que acha que atingir a unidade é fazer o outro pensar igual a mim, é fazer o outro ser igual a mim, é fazer o outro fazer o que eu faço. Não, pelo amor de Deus, isso não é unidade. Imagina duas pessoas remando no barco. Elas precisam estar remando na mesma direção, senão o barco vai ficar girando, não vai sair do lugar. Agora, são pessoas diferentes, os remos podem ser diferentes, o tamanho pode ser diferente, não importa. Mas se elas estiverem remando na mesma direção e com o mesmo objetivo, elas vão chegar lá. Então, cada dom, ele é um pedacinho do poder de Deus que é distribuído. Por isso, Paulo fala repartido. Cada dom é um pedacinho do poder de Deus repartido entre nós. Então, entenda uma coisa, querido. Ser humano nenhum é capaz de suportar se Deus derramar todo o seu poder em um único homem. Nenhum ser humano é capaz de suportar isso. Tá? Então, por isso que Deus reparte e Deus vai dando dons diferentes, Deus vai multiplicando, porque ser humano não conseguiria ter todos os dons e suportar isso. Então Deus distribui um pouco para cada um. Moisés, por exemplo, você pega lá Êxodo do 31 ao 35, você vai ver que Deus precisava do tabernáculo, precisava das vestes do sacerdote, precisava de uma preparação, todo um simbolismo até que aponta para Cristo, e que aponta para a obra de Cristo, mas isso é um outro estudo do tabernáculo ali, das vestes sacerdotais, é um outro tema. Mas o que eu quero só trazer aqui é o seguinte: se você pegar e ler Êxodo do capítulo 31 ao capítulo 35, você vai ver que Deus vai separando pessoas, que Deus vai dotando pessoas. Tem uma expressão ali que é muito linda que fala: Deus vai enchendo de sabedoria. Sabe, Deus pega alguém e vai concedendo sabedoria, vai concedendo uma habilidade para executar determinadas coisas. Tá bom? Então é importante a gente entender isso, que os dons são presentes e que Deus distribui para edificar a sua igreja e que a unidade é atingir o mesmo objetivo sendo diferente, tá bom? Agora, uma outra questão importante, que também é motivo de muita confusão, é com relação a dom e talento. Dom e talento é a mesma coisa? Tem gente que confunde muito, e a pessoa fala dos talentos como se fossem dons, e aí fala dos dons exemplificando com talentos. Então, para que a gente possa entender melhor, talentos são habilidades naturais. Dons são poderes sobrenaturais. Quando se referir a algo natural, que tanto pode ser visto, visto em cristãos como em pessoas no mundo, isso é talento. Dom é poder sobrenatural. Dom é a manifestação da graça de Deus. Com o dom, o cristão mostra ao mundo o poder de Deus. Lembra que eu falei que o start é Atos 1:8, a partir de receber o Espírito Santo? Então o dom, ele vai além do talento. O dom se diferencia. Tudo que pode ser aprendido em esforço, e que às vezes algumas pessoas aprendem mais que outras,
né? E aí se diferencia um pouco, mas é algo que não evidencia diretamente o poder de Deus, isso é talento. Se é algo que não é evidência direta do poder de Deus, da graça de Deus, da operação do Espírito de Deus, da ministração, do serviço da igreja, e que não é algo que você possa dizer assim, poxa, isso é sobrenatural, isso não é humano, é sobre-humano. Se não é isso, que é talento. É talento. Tá? Então agora a gente vai ver a seguir, né, e nos próximos vídeos também, dons são coisas específicas, que cumprem um objetivo específico de Deus para a igreja. Não é possível distinguir dons e igreja. Não tem como você falar de dons sem falar de igreja. E não tem como você falar de igreja sem falar de dons. As duas coisas, dons e igreja, elas são inseparáveis. O texto que eu queria trazer para nessa introdução, já que esse vídeo hoje é apenas uma introdução ao estudo dos dons, é Gênesis capítulo 24. Aí você vai falar assim, ué pastor, vai falar de dons lendo Gênesis 24? Pastor, Gênesis 24 não é Antigo Testamento? Querido, Gênesis 24 é Antigo Testamento. Porém, eu não vou ler o texto todo, tá, querido? Que é o capítulo 24 inteiro. Dá uma pausada no vídeo aí, se quiser, você dá uma lida. Ou então anota aí, para assim terminar, você dá uma lida. Eu vou falar de alguns versículos, mas eu não vou falar de tudo, tá bom? Eu vou falar, não vou aqui ler o texto todo. Mas toda vez que você vê esse texto de Gênesis 24, eu queria te convidar a uma leitura diferenciada aqui. Porque a Bíblia, querido, no Antigo Testamento, ela tem umas coisas muito interessantes. Tem coisas no Antigo Testamento que você lê que ela aponta direto para Cristo. Por quê? Quem faz o seminário, quem já estudou aí, já deve ter ouvido falar essa expressão. A Bíblia é cristocêntrica. Já ouviu falar sobre isso? Você deve ter lido, ou então você já assistiu alguma aula, até escola bíblica dominical, você já ouviu falar sobre isso. A Bíblia é cristocêntrica. O objetivo da Bíblia é mostrar Cristo, é trazer Cristo, é mostrar o propósito de Cristo, o relacionamento de Deus com o homem através de Cristo. Sabe, é mostrar que houve um relacionamento caído, perdido, e que Cristo restaura. Sabe, o objetivo da Bíblia é apontar para Cristo. Então a Bíblia é cristocêntrica. Então você vai ler textos do Antigo Testamento e você precisa parar assim, onde que Cristo está, onde que a igreja está, onde que a obra de Cristo está nesse texto. E isso é tremendo. Quando você começa a ler o Antigo Testamento sempre com essa ótica, digamos assim, né, com esse óculos de olhar Cristo, qualquer texto bíblico do Antigo ou do Novo, você começa a aprender coisas maravilhosas e gigantescas. Então esse Gênesis 24, eu te convido para ler da seguinte maneira. Quando você lê Rebeca, entenda igreja. Tá? Falou Rebeca, falou igreja. Falou Isaac, ou filho do Abraão, ou o Senhor aqui de Eliezer. Está falando de quem? Jesus Cristo. E Abraão, Deus. Então, quando você lê esse texto, Abraão aqui, ele exemplifica Deus, Isaac é o filho de Deus, Jesus Cristo, e Rebeca é a igreja, é a noiva, é aquela pessoa que vai ser conquistada para o filho, sabe? É aquela pessoa que Deus vai mandar através do Espírito Santo, seus anjos, preparar, trabalhar a noiva. Então Rebeca é essa noiva que vai sendo escolhida, que está sendo procurada, é a verdadeira noiva, a verdadeira adoradora que ele quer para o seu noivo. E quem é o Espírito Santo? Eliezer, o servo de Abraão. Então Eliezer é o servo de Abraão, é aquele que Deus manda para vir à terra, né, para fazer esse trabalho. E aqui fala-se dos camelos, que é aquela figura do servo obediente, que a gente pode tipificar como os anjos. Né? São os anjos que vão trazendo presente. O Espírito Santo vem para nós e ele derrama presentes. A Bíblia ela diz lá em Apocalipse que a gente ora e os anjos têm cálices nas mãos. Cara, isso é tremendo, cara. Troço... Oh, Jesus amado. Apocalipse diz isso, que você ora, as tuas lágrimas, a tua oração, elas são recolhidas num cálice e anjos levam esse cálice até Deus. Então, quando fala em anjos, esse servo obediente, que tem essa comunicação direta com Deus, os camelos aqui, eles trazem, vocês vão ver aqui, quem lê o texto vai ver, ele traz essa figura do servo obediente que está carregando o presente, que faz essa comunicação, né, que a palavra anjo é mensageiro, então ele faz essa comunicação tremenda,
né, para trazer aquilo que é espiritual para nós aqui. Então, aprendido isso, está escrito aqui, não deixe de, vou deixar mais um tempinho, né, esses tipos escritos para que você possa ler Gênesis 24 sob essa ótica, tá bom? E os presentes? Você vai ler, quem leu Gênesis 24, vai ver que fala ali de presentes. Que presentes são esses? São os dons. Mas aí vamos lá para Gênesis 24, versículo 41, ele diz o seguinte: então tu estarás livre deste meu juramento, quando fores a minha parentela, e se eles não te derem uma, estarás livre do meu juramento. O versículo 40 fala assim: ele me disse, o Senhor diante de quem eu ando enviará seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, e tu tomarás uma mulher para meu filho da minha parentela, e da casa de meu pai. Então aqui, Deus está dando a ordem. E aí o servo fala assim, ó, se você for lá, né, se você chegar lá, e essa pessoa não quiser não acompanhar, você está desobrigado do meu juramento. O que significa estar obrigado ao juramento, desobrigado do juramento? São as promessas de Deus. As promessas de Deus, Jesus ele fala assim, tudo é possível para todo mundo? Não. O que está escrito na tua Bíblia aí? Dá uma pesquisada no Google. Tudo é possível para qualquer um? Também não. Tudo é possível para os bonitinhos? Também não. Tudo é possível para os mais altos? Tudo é possível para os mais velhos? Tudo é possível para os mais experientes? Não, querido. A minha Bíblia, pelo menos, ela diz que tudo é possível ao que crê. Ou seja, crer é a porta que eu abro para o impossível acontecer na minha vida. Então aqui está dizendo, a ordem de Abraão, a ordem do Senhor para o seu servo é o seguinte: você vai para preparar a noiva, para ornamentar a noiva, para deixar a noiva linda, para encher a noiva de presente e para escolher a noiva verdadeira para o meu filho. Agora, se ela não quiser, aquele que não aceitar, aquele que não crer, você está desobrigado da promessa. Então o Espírito Santo, ele não é obrigado a dar presente, ele não é obrigado a cumprir promessa na vida daquele que não crê. Então quando a pessoa diz que não crê, quando a pessoa diz que não quer, o Espírito Santo ele fica desobrigado da promessa. A promessa é para os que creem, a promessa é para os que acreditam. Então aquele que não quiser seguir a Deus, aquele que não pronunciar com as suas próprias palavras, aquele que no seu coração crê, né, e com a sua boca confessar, se a pessoa não faz isso, e não diz entra, e não diz vem Espírito Santo, a gente vai ver um pouco mais para frente, desobriga o Espírito Santo das suas promessas. E aí ele não dá presente. Por quê? Porque Deus é um cavalheiro. A Bíblia diz que Jesus está na porta e bate. Se você abrir a porta, ele entra, ele dá presentes, ele ceia contigo, ele te alimenta, ele te nutre, ele te sustenta. Quanta coisa Deus faz na tua vida. Mas você tem que abrir. Você tem que abrir a porta. As bênçãos do Senhor são para os que o temem e são seus amigos. E Jesus ainda vai um pouco mais além, ele vai um pouco mais no profundo, porque ele não quer nem servos. Ele não quer pessoas que façam simplesmente como obrigação, mas ele quer pessoas que entendam a ordem, que saibam o coração do Senhor, que saibam o que o Senhor estava querendo ao pedir aquilo. Você lê Gênesis 24, você vê que Eliezer ali, o servo, ele entende o coração de Abraão. Tanto que ele analisa a Rebeca, ele olha a Rebeca com calma, sabe? Ele vê, poxa, isso vai alegrar, isso vai satisfazer. Por quê? Porque ele entende, sabe? E aí João 14, 21 e João 15, do 14, 15, Jesus ele vai mais no profundo, ele quer que sejam amigos, ele nos quer amigos. Queridos, as bênçãos maiores de Deus, os milagres, andar no sobrenatural de Deus, receber os dons de Deus, querido, são particularidades dos que creem. Tem que crer. Você tem que dizer. Várias vezes você vai ver nos evangelhos Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Amém? Então, esse versículo 41, Deus está falando isso para o Espírito Santo. Ó, você vai lá e você vai procurar a noiva. Quem não crê, você está desobrigado do teu juramento. E aí você não precisa derramar. Agora repare o versículo 53.
Olha que coisa tremenda, querido. Presta atenção nesses 3 presentes: joias de prata, joias de ouro e vestes. E os deu a Rebeca. E ele deu coisas preciosas também ao seu irmão e à sua mãe, a toda a família de Rebeca. Lembra de Atos, que fala assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Não é coincidência, né, querido? Não está à toa na Bíblia esse versículo, aí não está do nada. Mas eu quero que os irmãos pensem aqui desses 3 presentes: joias de prata, joias de ouro e vestes. Porque é baseado neles que a gente vai dividir. Queridos, presta atenção, isso é só para efeito didático, tá? Isso é para a gente, para facilitar o entendimento, para facilitar a compreensão, pelo amor de Deus. Não vai dizer que Deus tem grau de importância, não é isso. Isso é só para a gente, isso é só didático, isso é só para ensino, isso é pedagógico, tá? Para que a gente consiga compreender melhor um dom e saber a diferença de um dom para o outro, tá bom? Pelo amor de Deus. Entenda bem aquilo que eu estou colocando aqui. Joias de ouro, joias de prata e vestidos. Ouro é mais valioso que a prata. Ouro é mais raro que a prata. 1 grama de ouro vale muito mais do que 1 grama de prata. Por isso a gente está classificando essas joias de ouro que são menores, em menos quantidade, porém são mais valiosas, são mais bonitas e mais importantes, a gente está classificando como os dons primordiais, que são os alicerces da igreja. O ouro é aquilo que mais vale, é aquilo que a igreja, para iniciar, ela precisa disso. Uma igreja, para começar, eu quero abrir um trabalho, eu quero abrir uma igreja. Para que uma igreja ela possa se iniciar, ela precisa dos dons primordiais. Tá bom? E quais são os dons primordiais? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 dons são os dons primordiais, são os alicerces da igreja. Você não pode dizer que um trabalho é uma igreja, você não pode emancipar, constituir uma igreja, se não tem pelo menos os dons primordiais. E são apóstolos, são profetas, são evangelistas, são pastores e mestres. Esses são os dons primordiais para que uma igreja seja igreja. Tá? Eles passam pelo fogo, eles são aprimorados, e eles são constituídos por Deus, eles são enviados. Então a gente vai chamar desses dons de joias de ouro. São mais raros que as joias de prata, que os dons de sustentação, que a gente vai falar agora. Porém, não significa que sejam mais importantes, mas é apenas para a gente entender que eles são um pouco mais raros. E eles são fundamentais, eles são primordiais para que a igreja seja a igreja. Agora, as joias de prata têm maior número, o seu valor é um pouco menor que as joias de ouro, porém, se não fosse importante, não dava de presente. Se não fosse algo que fosse contribuir, a Rebeca não ganharia joia de prata de presente. Então as joias de prata são os dons de sustentação. A gente precisa de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres como primordiais, como essenciais para a igreja ser criada, porém a igreja ela não vai conseguir caminhar se ela não tiver sustento. Se ela não tiver esses dons de sustentação. São aqueles dons, por que a gente fala de sustentação? São os dons que acompanham no dia a dia, que estão presentes numa quantidade maior que os dons primordiais. Você precisa de um apóstolo, de um profeta, talvez 1 ou 2 evangelistas, 1 ou 2 ou 3 pastores, 1 ou 2 ou 3 mestres. E a igreja ela pode crescer apenas com essa quantidade, e depois você vai multiplicando isso devagar. Agora os dons de sustentação não, você precisa de pessoas com um número maior, para que a igreja caminhe, para que a igreja cresça em graça. E quais são esses dons de sustentação? O serviço, a exortação, a contribuição, a liderança, a administração, o socorro e a misericórdia. Querido, essas expressões, esses dons, a gente está tirando da Bíblia, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai ver cada dom, o versículo em que cada dom aparece, sabe? A gente vai ver o texto bíblico onde cada palavra dessa está escrito, tá bom? Aqui hoje eu só estou dando uma introdução, para quando a gente falar dos dons, você saber que eu estou me referindo a um dom que é primordial e a um dom que é de sustentação, a um dom que vai caminhar com a igreja ela vai seguir, ela vai
sabe? Ela vai se fortalecer, é o exercício físico da igreja, é a respiração, é a água, a alimentação da igreja. Os dons de sustentação, o que sustenta, que mantém a igreja firme, de pé, é o serviço, né, a administração, é a exortação, é a correção aos irmãos, é a contribuição, é a liderança, a administração, o socorro e a misericórdia, são joias de prata, dons de sustentação. E os vestidos? Se você estudar e pesquisar a respeito da origem da roupa, a roupa ela tem uma função, inicialmente ela foi para proteção. Inicialmente ela foi criada, lá em Adão e Eva, ela foi usada para nos proteger da vergonha por causa do pecado. Então, a origem das vestes é cobrir a vergonha, e nos proteger das intempéries. A gente usa máscara para proteger de vírus, usa luva, usa roupa para proteger o corpo de raios solares, de chuva, etc. Um monte de outras coisas. Então, as vestes elas têm múltiplas funções. Agora, tem uma coisa que as vestes, principalmente a Bíblia, ela vai trazer vestes especiais, que são adornos, são vestes mais bonitas. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, as vestes foram adquirindo um outro objetivo, além da proteção e além de inibir a vergonha. Elas foram embelezando a pessoa, elas foram distinguindo um rei de um servo. Elas foram distinguindo a rainha da serva, elas foram distinguindo a roupa de uma festa pública ou a roupa de uma roupa íntima, ou a roupa de algo que é particular, de algo que é privado. E as roupas servem para embelezar, a roupa ela serve para te dar mobilidade, A roupa de verão é diferente de uma roupa de inverno. E o que você faz vestido com uma roupa de verão, você não faz com uma roupa de inverno. Você não vai a uma academia com calça jeans e casaco de couro bem forte, bem duro, com um casaco de moletom por baixo e um capacete, e uma bota. Você não vai fazer exercício físico assim. Então a roupa ela tem essa mobilidade, ela tem essa adaptabilidade. As roupas e as vestes para a igreja, elas revestem a igreja de esplendor, elas dão mobilidade e ao mesmo tempo protegem e preservam a sua dignidade. Elas a roupa ela não vai trazer uma sensualidade, ela não vai expor, A roupa protege a sua dignidade, ela dá mobilidade, ela traz uma adaptabilidade. Os dons que são os dons de cobertura e adoração, que são os dons representados pelas vestes, cobertura e adoração, eles dão mobilidade, eles têm adaptabilidade, eles são adaptáveis a determinadas funções, a determinados objetivos. São a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, que a gente vai distinguir aqui, os tipos de fé que tem na Bíblia, curas, milagres, discernimento de espírito. Repare que são coisas que são adaptáveis, são coisas que são diferentes num momento do que são em outros. A variedade de línguas e de interpretação de línguas. Deus dá a língua, o dom da língua, mas dá o dom de interpretação de línguas. Há momentos em que Paulo fala assim, você pode falar em língua tranquilamente, há outros que o teu espírito pode controlar, então evita falar para não gerar confusão. Entende? Então as vestes, elas são diferentes, elas dão essa mobilidade. Então se você pegar as joias de ouro, as joias de prata e os vestidos, você vai ver 20 presentes. Então, pastor, você está querendo dizer que tem 20 dons na Bíblia? Não, eu estou querendo dizer que não tem menos de 20. Tá bom? Então, quando alguém perguntar para você, quantos dons tem na Bíblia? Você fala assim, tem mais de 20. Menos de 20, qualquer pessoa que disser que tem menos de 20 dons na Bíblia, aí ela precisa ler os textos que a gente vai ler nos próximos vídeos, que são esses que a gente citou aqui, joias de ouro, joias de prata e vestidos, que são dons extraídos do texto bíblico, que a Bíblia diz. Agora, quando a gente fala de milagres, por exemplo, só milagres, a gente pode dividir aí em mais 10, mais 15 talvez.
Então, no mínimo, a Bíblia tem 20, mas não é limitado. Nada na Bíblia é limitado. O poder de Deus não é limitado. O poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus vai muito além. Tá bom? Vamos lá para o versículo 31 e 58. Olha o que dizem os dois versículos, o 31 e 58. Voltando aqui, a gente está falando de Gênesis 24, tá? Gênesis 24, 31 diz assim: E ele disse: Vem, bendito do Senhor. Por que estás em pé aí fora? Pois eu preparei a casa e lugar para os camelos. Repare que ele preparou a casa para receber a Deus, para receber o Espírito Santo, para receber os anjos. Tremendo isso. Você já preparou a tua casa para receber Deus, para receber o Espírito Santo e para receber os anjos? Já arrumou a tua casa? Ó, anjo, pode ficar aqui, entra aqui, fica à vontade. Não fica aí fora não, abre tua porta da tua casa agora, querido. Manda os anjos de Deus, fala, anjos de Deus, entra aqui, pelo amor. Não fica aí fora não, entra, a casa é sua. Fala para os anjos de Deus, a minha casa é tua. Fala aí agora, diz aí, Espírito Santo, a minha casa é tua. Deus, a minha casa é tua, vem e entra. Agora repara o versículo 58. Aí eles chamam Rebeca e dizem assim: Tu queres ir com este homem? Aí ela disse: Eu irei. O que isso diz para você, querido? O Espírito Santo, ele traz a palavra de Deus. Os profetas anunciam a palavra de Deus. Nós ouvimos as promessas de Deus. O Espírito Santo está no mundo. Deus é amor. Deus quer alcançar todos. Só que a palavra de Deus, ela diz o seguinte: tudo é possível para o que crê. Amém? Então você tem que dizer, entra. Se você não disser, vem, o Espírito Santo fica desobrigado do juramento. E aí ele vai embora. Nós temos que dizer para o Espírito Santo, entra. Querido, o Espírito Santo é real. E ele deseja apenas um convite nosso. Por quê? Porque Deus é cavalheiro, Deus não arromba a porta. Deus não vem para roubar, matar e destruir. Quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Deus, ele vem para te dar vida. Mas ele espera que você diga vem. Então não basta Deus estar presente no mundo. É necessário que a gente queira, que a gente diga para o Espírito Santo, vem. E o mais, querido, virá depois. Então quem confia diz entra. Quem crê diz para Deus, entra. Versículo 65, querido, para a gente terminar essa introdução de hoje. Pois ela havia dito ao servo: Que homem é esse que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: É o meu Senhor. Por isso ela tomou o véu e se cobriu. Querido, só esse início do versículo 65 já é fantástico, já é esplêndido. Ela perguntou que homem é esse, ou seja, ela estava maravilhada com tudo aquilo. Ela estava encantadíssima com tudo aquilo. Ela estava, sabe, o coração dela estava explodindo de alegria. Ela estava num êxtase de alegria incomparável, nunca atingido por ela antes. Como que você se sente quando você olha para Jesus? Depois você lê Amós 4, versículos 12 e 13, para você entender melhor isso. Sinal de respeito, querido, sinal de santidade, sinal de preparo. Prepara, querido, para encontrar teu Deus. A vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos ter mais preparo na medida em que o dia se aproxima. Será que nós já estamos prontos para receber a Deus, querido? Se o Espírito Santo vier e chegar agora para você e te fizer essa pergunta, você me deixa entrar? Você me deixa tomar conta da sua vida? Você está disposto a receber os presentes que eu tenho para você? O que você diria? Deus enviou o Espírito Santo para nos convencer, querido, de que precisamos estar com Ele, ao seu lado. Basta uma resposta nossa e depois o preparo para o dia tão glorioso de quê? De nos juntarmos com o Senhor Jesus. Essa foi só uma introdução, esse vídeo é apenas uma introdução. A partir daqui, a partir dos próximos vídeos, o próximo vídeo a gente vai falar ainda sobre as dúvidas e esclarecimentos a respeito dos dons espirituais. Então, o segundo vídeo a respeito dos dons, a gente vai tirar algumas dúvidas, esclarecer outras coisas a respeito dos dons do Espírito Santo. Gente boa, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe rica e abundantemente e que eu espero que esses textos, esse estudo tenha falado ao teu coração e tenha te ajudado a compreender melhor, para que você cresça. Então não perca os próximos vídeos. Para isso, inscreva-se no canal, acione o sininho e assim que o vídeo estiver postado, você vai receber a notificação. Muito obrigado, gente boa. Compartilhe esse vídeo
com mais quantos aí você quiser, e que vamos encher a terra e fazer com que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente.